Olá, sejam bem-vindos ao Conversas na Lua, todas as semanas com um convidado diferente. Hoje temos Sandro William Junqueira, nosso convidado. Obrigado, Sandro, por teres aceitado o convite. Então, obrigado pelo convite. Como é que te apresentas como escritor para quem nunca te leu, para quem nunca te viu, quem não te conhece? Bem, eu sou publicado há mais de 10 anos, tenho 4 romances, 2 livros infantil-juvenis, peças de teatro, contos. O meu editor é o Seferino Coelho, portanto sou editado pela Caminho, faz parte do Grupo Leia. É isso, sou um escritor que tento esticar os horizontes e pensar o mundo. É essa a função da escrita e é isso que eu tento fazer nos meus livros. Sim, e consegues abranger várias áreas, porque não escreves só romances, tens livros para o público infantil. Sim. Depois também tens um percurso assim diferente nas artes, não é? Sim, ou seja, eu não cheguei à escrita por... Ou seja, não foi uma decisão, não foi como o Lobo Antunes que aos 10 anos decidiu ser escritor, foi uma coisa que aconteceu e eu fiz várias tentativas e erros, ou seja, durante o meu percurso e da minha adolescência eu sempre tive uma forte atração pelo mundo artístico e pelas artes e fiz várias experiências, né? E com 14 anos decidi começar a pintar e durante 2 a 3 anos pintei, fiz do ateliê da marquise da casa dos meus pais o meu ateliê, mas só coisa era muito mau, eu percebi 3 anos depois que era muito mau e depois tentei a escultura, ainda era pior do que na pintura. Depois também tive um grupo de música, uma banda que fazia uns covers manhosos das músicas que estavam no top, que era o Escosida à Portuguesa. Eu tocava guitarra e era o vocalista. Não era tão mau como na pintura e na escultura, mas também era fraquinho. E foi isso, ou seja, mas eu cheguei à escrita porque fui leitor, ou seja, sou leitor desde muito novo e durante este percurso sempre li e é um dia que de tanto ler senti a vontade de tentar imitar aqueles autores que gostava mais e é isso, aconteceu. E depois os teus livros acabam por ter uma coisa diferente, que é os títulos. Os próprios títulos dos livros destacam-se só por si logo. Há algum segredo para isso? Alguma intenção? Eu sou muito obsessivo, tanto na escrita como no título. O título tem mesmo de ser aquilo que eu acho que responde ao livro. E então, se o interior do livro, se o romance é estranho, tem um universo muito específico, porque eu acho que isso é uma das valências. Não sou eu que disse, não sou eu que digo, são os críticos. É que o meu universo literário é muito específico, está muito bem definido. Os títulos saem desse universo, ou seja, e eu gosto de títulos que te façam olhar 2 vezes, ou seja, que não sejam óbvios. Sim. E que te façam ver 1 milímetro, ou pelo menos 2 milímetros ao lado. E os meus títulos é isso, é um pouco para um abanão e de fugir ao óbvio e de pôr as pessoas a olhar para outro lugar. Eu acho que resulta bem porque tens títulos fantásticos e diferentes, como dizia. Deles todos, qual é aquele título que para ti se destaca logo? O título ou o livro? Não, o título primeiro, depois o livro. Eu acho que todos eles são... Um piano para cavalos altos, No Céu Não Há Limões, Quando as Girafas Baixam o Pescoço, são títulos assim... Todos eles são diferentes. Não sei, eu acho que este último título foi muito feliz, do último romance, embora não fosse esse o título que... original. Sim, porque eu ando sempre muito tempo durante a escrita do livro. À procura. Tenho 10, 15, 20 títulos e o título vai mudando à medida que eu vou avançando na escrita. Mas tinha um título e eu estava a ler as provas. Aconteceu uma coisa que eu nunca faço. Tirei uma fotografia à primeira página e coloquei um post no Facebook e fui alertado por um amigo meu que me disse: olha, cuidado, Sandro, que esse título é muito parecido com uma peça que os Artistas Unidos vão levar à cena daqui a um mês.
e o título era mesmo muito semelhante. Era uma peça de um autor grego, que eu nunca tinha ouvido falar. Sim, e era só uma diferença de uma palavra. E, entretanto, falei com o meu editor e disse que o melhor era mesmo tentar encontrar outro título. E depois de uma semana consegui chegar a este, Quando as Girafas Baixam o Pescoço, e acho que é um título muito feliz e que está muito relacionado com o livro. Não só o título, mas também o grafismo do livro, neste caso da capa. Algum critério também para isso ou é difícil? Não, isso é, ou seja, há uma conversa com o meu editor e neste caso a Caminho faz parte do Grupo Leia, e o Grupo Leia tem um designer, neste caso é o Rui Garrido, e o Rui Garrido tem feito as minhas capas todas. Aliás, todos os meus livros há ou seja, em termos de mancha gráfica, há ali uma unidade, mesmo na fonte de letra, ou seja, há ali uma unidade em todos os livros. É um critério propositado, digamos assim. Isso. É um personalizado. Isso. Só há pouco não te referi que há uma parte importante da minha vida profissional, que é o teatro. Sim. Ou seja, que daquelas tentativas e erros eu cheguei ao teatro e à literatura quase em simultâneo, e são essas duas linhas que eu tenho vindo a percorrer quase em paralelo. Sim, ainda trabalho no teatro. Pelo teatro? Sim. Isso ajudou-te também a chegar à literatura? Ou pelo menos a entender, como leitor primeiro, mas depois o teatro também ajuda a perceber melhor a literatura, se calhar? O teatro ajuda-nos a perceber melhor os homens, as pessoas. E sim, é uma ótima ferramenta para nos conhecermos melhores a nós próprios e os outros. Mas não foi uma coisa propositada, ou seja, foi uma coisa que também aconteceu, como tudo na minha vida tem vindo a acontecer. Eu não penso nas coisas. Entrei para o teatro porque me apaixonei por uma rapariga que fazia teatro e depois deixei de gostar da rapariga e continuo apaixonado pelo teatro. A questão da literatura foi diferente. Houve um momento em que senti que queria mesmo fazer qualquer coisa e comecei a escrever, a assumir a escrita como uma coisa importante na minha vida. E tens alguma referência na literatura portuguesa? Há muitas. Isso, claro. Queres que eu diga nomes? Não, eu tenho muitos autores que gosto, mas eu tento não fazer a distinção entre autores estrangeiros e autores portugueses. O que me interessa são os grandes escritores. Sim. E isso, se são portugueses ou não, é-me indiferente. Eu gosto de autores portugueses como gosto de russos, como gosto de norte-americanos, como gosto de nórdicos, ou seja... Lês muito, portanto. Leio. E tens um critério apertado para... uma malha muito estreita. Exatamente, já percebi. Aliás, tenho um preconceito que é quando abro um livro de um autor que não conheço... leio sempre o primeiro parágrafo, depois de 20 páginas leio mais um parágrafo, e se aquilo não tem ali qualquer coisa logo que me faça aqui acender o gatilho, eu não levo o livro. Aliás, quando eu começo a ler um livro, se nas primeiras 20 páginas não tiver acontecido nada, o livro não me tenha agarrado, eu paro de ler esse livro e vou para outro. O problema não é do livro, o problema são os meus olhos, sou eu como leitor, que se calhar não estou preparado para o livro, ou o livro não me consegue agarrar o suficiente. O livro tem de me incomodar, tem de me agarrar, tem de mexer com o corpo e com a cabeça. Sim. E tu, quando escreves, tens essa preocupação também? Claro. E como é que consegues dominar isso? Porque há vários leitores, não é? Eu nunca penso nos leitores. Penso só naquilo que quero escrever. Agora, eu sou o primeiro leitor, ou seja, geralmente os escritores estão a escrever o livro que gostavam de ler. E é isso que eu faço, não é? Tento ser o mais honesto possível e falar das questões que me interessam. Acho que a escrita... Aliás, em toda a arte, os artistas têm duas responsabilidades. Uma responsabilidade ética, de criarem o melhor objeto artístico, o mais belo que conseguirem, e uma responsabilidade ética também, de olhar o mundo e... De uma forma diferente. Não, e responder àquilo que o mundo... ou àqueles socos que o mundo nos dá, ou seja, responder àquilo que a realidade nos dá. Acho que o escritor não se pode fechar no seu quarto e viver isolado do mundo e do que se passa à volta e dos problemas e das grandes questões. Acho que o escritor deve abrir essa janela e entrar dentro desse mundo e falar dessas questões. Sem dúvida.
Por falar nisso e nesse mundo, vamos transportar-nos agora para o lançamento do livro, mais precisamente para o mais recente. Eu não digo o último, porque nunca sabemos o último qual será, mas o mais recente. Como é que correu esse evento? É importante para ti ter um bom lançamento? Eu não acredito muito em lançamentos. Eu faço os lançamentos porque o meu editor faz parte da cultura do literária portuguesa, faz parte dessa cultura o lançamento. Agora, claro, neste caso convidei o Afonso Cruz, que é um grande... Belíssimo escritor. É um grande amigo, um grande escritor e um grande sportinguista. Consegue juntar os três. Está convidado a vir ao nosso programa. E pronto, e é uma coisa... Pronto, é um lançamento formal e reúne-nos amigos... Ou seja, não é do lançamento que tu tens o retorno. Sim. É mais isso, é só uma coisa formal. E pronto, primeiro impacto. É lançar o livro, é isso. É dizer, olha, está aqui o livro, quem quiser que o leia. E isso é bom, é importante, porque realmente o trabalho todo é antes, que é construir... O momento de grande felicidade é esse, é quando tu percebes que terminaste o livro. Mesmo, para mim eu fico mais contente quando sinto que terminei, consegui. Há um alívio. Sim, conseguiste, ou seja, e no romance a ficção exige um fôlego imenso e é quase uma maratona, não interessa se ficaste em primeiro ou em 25º, o que interessa é que conseguiste terminar. Chegar ao fim. E isso é para mim um momento de grande alegria. Depois, obviamente, fico contente quando vejo o objeto e o outro momento também para mim feliz é quando começo a receber o retorno dos leitores. Isso é e tens muitos? Coisa. Não sei se tenho muitos, tenho alguns. Muitos retornos, muitos feedbacks. Sim, isso tenho. Isso que eu estou a dizer. Porque eu vou a muitas comunidades de leitores que me convidam, ou seja, isso é uma coisa que me agrada, que é ouvir o que as outras pessoas retiraram, ou no que é que o livro as provocou. E ouvir leituras que eu muitas vezes nem sequer tinha pensado. Isso é das coisas que mais me enriquece. E essa é das coisas que me dá mais alegria como escritor. E surpreende-te muitas vezes, claro. Muitas vezes, a maioria das vezes. Sim, isso é bom. É muito bom. É muito bom. E é bom sempre, porque quando se escreve, o escritor quando escreve é para ser lido. Portanto, quando nós temos essa sensibilidade que alguém que perdeu, entre aspas, gastou algum do seu tempo a ler aquilo que nós escrevemos é muito... Sim, é um ato de grande generosidade. Eu agradeço sempre a todos os... Quando vou a essa comunidade e quando estão 20, 30 pessoas que estiveram a ler os meus livros, disse, pô, com tanta coisa que há para fazer no mundo, essas pessoas retiraram 20 ou 30 minutos da vida para porque tens mérito para isso e gostas. Sim, pronto. Eu fico imensamente feliz. Já tens leitores que acompanham a tua obra. Isto entramos aqui num ponto diferente, que é a dinâmica da escrita, porque tu fazes algo que é muito difícil de fazer, que é escrever um romance, porque dá muito trabalho, contrariamente ao que as pessoas podem pensar. Tem que se ter técnica, tem que se criar uma estrutura, enfim, até investigar, se for o caso disso. É muito trabalho. Sim. E depois vais para uma temática diferente, que é a literatura infantil. Isso, como é que tu... Mas escrever bem para os mais novos é muito difícil. Sim, às vezes é mais difícil. Eu, quando entrei nos romances, eu sempre gostei muito de literatura infantil-juvenil e tenho autores de referência que para mim são muito importantes e que só escreveram para um público mais jovem. E eu sempre tive esse desejo. A questão era ter uma boa ideia, que fosse o ponto de partida para, né? E eu fico à espera dessa boa ideia, né? No caso deste livro que será lançado, julgo em setembro ou outubro, que é As Palavras que Fugiram do Dicionário, surgiu de uma palavra que aparentemente é um erro, que aparentemente é uma coisa... E eu pensei, bom, então era criar um dicionário com palavras que tinham fugido do dicionário. Como, por exemplo, um exemplo? A pomba-relógio. Pomba-relógio? Sim. Ou seja, trocar o P... Sim, não, e é mesmo outra, ou seja, outra coisa, não é? Outra palavra, alfabelo. Alfabelo. Humor... Zabalão. Ou seja, é da A a Z, portanto, cada letra tem uma palavra e essa palavra tem depois uma... Ou seja, é mesmo um dicionário, tem a estrutura do dicionário. É um livro que eu gosto muito e que está extraordinariamente ilustrado pelo Richard Câmara e estou muito expectante para saber
qual será ou seja, o que é que os leitores acharão do livro, e estou com grande expectativa em relação a isso. Vai surpreender seguramente, porque Sim. eu já vi uma página e que achei essa junção da ilustração com a capacidade criativa de criar novas palavras e dar o seu sentido. Acho que é um trabalho fantástico, não é? Difícil. Sim, também não foi uma coisa, ou seja, não foi uma coisa que eu fui fazendo palavras, ou seja, foi uma coisa que fiz durante 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e pronto, e quando senti que tinha lá as palavras, que é o humoridificador. Que é um dos exemplos. Sim, é um aparelho muito interessante. Consegue aspirar, digamos assim. Sim, ou seja, funciona nos sítios onde nas repartições de finanças, nos hospitais, onde não há muito humor, ele consegue fazer esse trabalho de tornar o ar mais alegre. Uma excelente ideia, é uma ideia original. Como é que conseguiste? Não, quer dizer, surgem as palavras e depois é trabalhar no significado. Muitas vezes já outras foram o significado e depois surgiram as palavras. Depende, não é uma coisa que eu... Ou seja, não é, agora vou-me sentar e vou pensar numa palavra, não. Geralmente é quando não estou a escrever ou quando estou a fazer outra coisa que surge o clique para explorar qualquer ideia. Mas és um homem que ama a palavra, porque... Sim, gosto muito. Tu trabalhas a palavra, tu tens essa sensibilidade, esse cuidado. As palavras são coisas mágicas. São armas, ferramentas, são coisas mágicas, no fundo, sim. Sim, são capazes de mudar tudo, mudar o mundo, não é? É verdade. E também o contrário. É verdade. Sim, eu sou sempre muito humilde perante as palavras. Acho que as palavras são muito melhores, não é? Muito melhores do que nós. Oh, sem dúvida. Eu trouxe-te o Manuel de Barros, era alguém que respeitava também muitas palavras. Podemos já passar para aí. Tu és fã de Manuel de Barros? Sou fã, incondicional. Desde que o descobri, quando eu estou de mal com o mundo... Recorres ao livro? Eu leio uns poemas do Manuel e fico melhor comigo e com o mundo. Tu conheces bem já, então, sim, conheço bastante a bem escrita. Do Manuel, e tem ali uma linha, sempre... Estamos aqui a ver a poesia completa. Sim, isto é da edição da Caminho, é um livro extraordinário. O Manel é uma daqueles homens que aparece um homem num século, ou seja, é um homem muito raro, excepcional, de uma humildade extraordinária e de uma capacidade criativa e de encontrar beleza onde aparentemente ela não existe. Não é? A poesia do Manuel do Rage é sobre coisas do chão, insignificâncias, coisas que ninguém dá importância, o lixo. Coisas que ninguém vê, às vezes. É isso. Ele inventou quase uma linguagem, não é? O Manuel ele é um poeta Fotografar enorme. O silêncio, sim, por exemplo. Sim. É fantástico, porque ele dá ali uma visão diferente. Ele dizia que o que ele fazia era desenhos verbais. Exatamente. Porque era tudo muito visual e a poesia dele é toda muito visual. É fantástico. Eu adoro, acho que é um... Eu sou fã dele também, portanto, estamos na mesma linha nesse aspecto. E sempre que aí, se quiserem procurar na internet, há sítios onde se pode ver tanto declamados como a seleção dos 10 melhores poemas. E há um de Manuel. documentário extraordinário sobre ele, a única vez que o Manuel de Barros deixou filmar. Sim, que é uma coisa raríssima. Só 10% é mentira, está no YouTube, vejam, Vale é uma hora e meia de ficamos maravilhados. Pois, e quem tem esta ideia que a poesia é algo específico para alguém, não, a poesia é acessível a todos nós. Claro, não é? Felizmente dizem que somos um país de poetas, temos grandes nomes. Eu felizmente tenho esse prazer de privar com alguns, mas de facto a poesia é universal, qualquer pessoa pode ter acesso e aprende-se a gostar. Sentes isso também? Tu já gostas? Não, eu por acaso, quando era adolescente, quando andava no secundário, eu não gostava nada de poesia.
detestava até. Sério? Sim. De alguma forma, o meu professor de português fez com que eu odiasse a poesia. Felizmente, isso depois foi ultrapassado eu tenho um amigo que gosta muito de poesia e estava sempre a tentar impingir-me. Eu jogava xadrez com ele e ele estava sempre a impingir-me poetas e este e aquele. E disse: Jorge, para com isso, eu não quero saber. Mas um dia depois de uma partida, ele insistiu em ler-me A Tabacaria, do Álvaro de Campos. Excelente. Do Fernando Pessoa, e ele era uma pessoa que lia excepcionalmente bem, ou seja, não era um dizer, era alguém que apenas lia as palavras. Tem influência. E quando ele terminou de ler esse poema, eu já não era a mesma pessoa. E quando saí de casa dele nesse dia, eu já não era a mesma pessoa e a forma como eu olhava o mundo também era totalmente diferente. Esse poema foi tão importante para mim que anos mais tarde eu senti necessidade de decorá-lo. Eu sei a tabacaria de cor, ou seja, não preciso do livro. Agora? Não vou fazer isso. não vou fazer isso, mas... É uma responsabilidade, é verdade. Sim, não, mas é isso, é de não precisar do objeto, ter aquelas palavras dentro de mim. Excelente. E a partir daí, claro, depois comecei a ler avidamente tudo o que encontrava de poesia. Falamos agora de outro tipo de poesia. Sim. Uma outra paixão. És sportinguista. Sim, muito. E sei que vais ao estádio com frequência. Sim. Levas o teu filho, Guilherme, sim, também. com o filho, sim. Também é sportinguista. Muito. Como é que nasceu essa relação com o Sporting? Que já transmitiste ao teu filho? Bom, ele foi uma coisa absolutamente natural. Ainda estava na barriga da mãe, já eu gritava Sporting para ele ouvir. Isso é influenciar. Sim. Não, no meu caso foi. O meu pai também é sportinguista, mas mais moderado. E depois, não sei, quer dizer, eu não consigo, acho que já se nasce, não é uma coisa que aconteça. Não se explica, não é? Não, vem e lembro-me que quando andava na primária, no ciclo, aí está. Estamos aqui. Eu e o Guilherme, eu não me lembro qual foi este jogo, mas foi no estádio... não foi com o Estoril. Foi com o estádio de Alvalade, sim. Já é Alvalade. Sim. Ou seja, e nesse período foi aquele período da grande seca dos 18 anos até o Inácio, em 1999. Pronto, e na escola era achincalhado, gozado, etc. E ser do Sporting dá-nos essa resiliência, essa capacidade de resistência. Ser diferente. Sim, e dá-nos ou seja, fortalece. Eu acho que, em brincadeira, muitas vezes eu acho que ser do Sporting torna-nos melhores pessoas e no caso da escrita, melhores escritores também. Porque há muitos escritores que são do Sporting e da minha geração e nós falamos às vezes sobre isso. É? Sim. É curioso porque eu também, estando nessa área da literatura, é assunto que nunca falo com os escritores. Não, nós falamos muito de futebol. Sim, falamos. Aliás, há quem tenha essa ideia de que quem está na literatura ou nas artes em geral não liga muito ao isso é futebol. Uma ideia falsa. É uma errada. Ideia falsa. É uma ideia errada, claro. Vocês discutem muito e afinal há muitos sportinguistas. Há muitos, mesmo muitos, ainda bem. Ainda bem, não tão assumidos se calhar porque não se ganha títulos em termos de futebol sénior masculino, porque de resto temos, né? Feminino, modalidades, portanto, mas hoje há mais sportinguistas a assumirem-se, notas isso? Até crianças que têm orgulho de vestir a camisola. Acho que é isso, quer dizer, nós somos do Sporting e quer o Sporting vença ou fique... ou seja, este período de seca que nós estamos agora a atravessar, se fosse noutro clube, ou seja, é impossível. Realmente o Sporting tem os melhores adeptos do mundo. Sem dúvida. E que merecem todas as alegrias possíveis e imaginárias. E muitas vezes o que me deixa triste também é isso, é sentir que nós adeptos não merecíamos certas coisas, porque somos realmente os melhores de uma entrega, de uma abnegação, de um amor sem limites ao clube e às vezes merecíamos, não sei, merecíamos mais qualquer coisa.
Sem dúvida. Não, é caso de estudo quase, porque Sim, de facto claramente. estar tantos anos sem ganhar e ter estádios com mais de 40 e tal mil espectadores. Sim, mas há sportinguistas que dizem que isso é o gozo. O gozo de ser do Sporting é esse mesmo, é não ganharmos tantas vezes, mas continuamos a ser do Sporting. Eu não vejo isso assim. Também não. Gostava que o Sporting ganhasse muito mais vezes e sei que um dia isso irá acontecer, que vamos ganhar muito mais vezes do que ganhamos nos últimos. Já estamos a ganhar nas modalidades e no futebol feminino. Tudo o que, desde que existe o futebol feminino, temos ganho tudo a nível nacional. Portanto, agora é transportar essa política, Sim. essa cultura de vencedor para o futebol profissional do Sporting. masculino. Sim, sim. O que é que tu aconselharias aos jovens para serem de Sporting? Como é que Eu não aconselho ninguém. O teu filho não... Porque os jovens que são do Sporting já são do Sporting e serão sempre do Sporting. Aliás, eu só tenho um exemplo na minha vida toda de alguém que não era de nenhum clube e que andava comigo na escola, andávamos no liceu na altura, e que de um momento para o outro decidiu ficar de um clube e por acaso foi do Sporting. Foi depois de uma derrota no Estádio das Antas, terrível, foi 3-0, acabámos com 8 jogadores, 3 expulsões, foi um jogo, foi uma mulher incrível. E foi isso mesmo, foi. Ele disse, a partir da manhã sou do Sporting ainda. É o Jorge, ele é de Portimão, se ele me está a ouvir, ele vai lembrar-se, e ele é um grande sportinguista hoje. Mas este é o único caso. De resto, são sempre, quem é do Sporting é sempre do Sporting. Sandro, terminamos assim este programa. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Espero que tenhas gostado. Gostei muito. E nós voltaremos na próxima semana com outro convidado e com outras histórias. Também esperamos que tenham gostado. Em nome da Sporting TV, obrigado por ter estado desse lado. Até para a semana.